Opa, beleza? Tiago aqui. Hoje a gente vai estar falando um tipo de vídeo que eu não fiz, né? Um tipo de conteúdo que eu não fiz vídeo aqui, nem artigo sobre ainda, que é o pré-preenchimento de formulário, né? Eu vou estar falando aí rapidamente qual o problema de você não saber construir um formulário, ok? E, enfim, já vou adiantando que essa série aqui são dois vídeos, né? São dois conteúdos, vídeos e artigos. O primeiro artigo já está pronto, né? Você vê que é bastante conteúdo, por isso que eu fiz em dois. Então, nesse primeiro artigo, nosso objetivo vai ser exatamente, deixa eu clicar aqui. Aqui é uma app que simula, né, uma app de marketplace, uma app real, uma app em produção. E aqui um formulário bem próximo do que seria. Nosso objetivo aqui, né, nessa primeira parte, vai ser preencher o CEP, né, o usuário poder colocar o CEP e o máximo possível que a gente puder colocar aqui de dados, né, utilizando uma API de endereço, a gente conseguir colocar. Essa API ela utiliza a mesma base de dados dos correios, ok? E é o via CEP API, é bem simples. Esse projeto de exemplo ele surgiu, na verdade eu estava querendo fazer sobre CPF e CNPJ, mas as APIs todas são pagas. Né? Se você conhece alguma que é gratuita e boa, coloque aí embaixo nos comentários, tanto do artigo quanto do YouTube, se você estiver no YouTube. Se você estiver no YouTube, o link vai estar embaixo do artigo completo, está bem dividido aqui em tópicos. Aí tem imagens, tem um código comentado, tem exatamente um pouco mais do que você tem no vídeo, porque, enfim, tem os diagramas também de layout, ok? Vamos lá, deixa eu só acessar aqui um dos layouts, que a gente daqui a pouco eu volto aqui. Então, como essa é a primeira parte, para você receber a segunda parte, você se cadastra aí e segue o canal, enfim. Eu quero só falar uma coisa, eu estou utilizando a ViaCep, mas aparentemente essa daqui é a mais famosa, né? Só que ela não funcionou para alguns CEPs que eu utilizei, e enfim, eu preferi não manter ela, apesar dela também ser bem simples, ok? Então eu mantive o uso com o ViaCep porque funcionou para todos os testes que eu fiz. E enfim, o retorno é também mais simples e exige menos classes no nosso domínio do problema, ok? Então, vamos lá, vou vir aqui para o nosso projetinho. Vamos começar aqui pelo Gradle, App Level, exatamente esse daqui. Esse daqui eu não precisei de fazer nada, ok? Aqui eu adicionei essa library, né, essa referência aqui, que é a referência para a library de suporte, né, do material design do Google, e a outra também é do Google, que é utilizando o JSON, né, que é outra coisa que a gente vai estar utilizando aqui para facilitar o passe do JSON para um objeto Java. Então você adiciona aí no seu projeto, lembrando que o link desse projeto aqui vai estar aí no artigo, né, o link no GitHub, que você vai poder baixar, enfim, colocar aí e testar direto se você não quiser fazer o código do zero. Voltando aqui, eu acabei pulando, qual é o problema, né, de você ter vários campos no formulário e todos esses campos terem de ser preenchidos? Esse camarada aqui, o Tim Ash, ele tem um livro, né, Otimização para a Página de Entrada, que dentro desse livro tem os resultados de algumas pesquisas dele, e uma delas é com formulários. E ele descobriu que toda vez que ele colocava um campo a mais no formulário, a conversão diminuía. Então, era sempre, colocou um campo, tirou um campo, mudava o número de conversão. E aí, infelizmente, a gente sabe que dependendo do seu domínio do problema, você não pode tirar, por exemplo, o endereço. Você precisa do endereço, por exemplo, quando você tem um e-commerce, você precisa de entregar o produto. E aí, o que a gente vai fazer aqui é aliviar a barra para o usuário, né, dele poder já pré-preencher, ok? Alguns dados aqui que seriam dados padrões que ele sempre estaria utilizando. E aí você tem também essa opção aqui, esqueci o CEP, que a gente vai estar construindo na segunda parte, que é quando o usuário sabe tudo aqui, mas não sabe o CEP. Né? Ele precisa de fornecer o CEP também. Então essa parte aqui, por ser um pouco mais longa, eu deixo ela numa segunda parte. Então esse é o problema do formulário. Se você puder tirar o máximo de campos possível e deixar o usuário preencher esses campos depois que ele já tiver cadastrado, é uma boa opção. Mas tem vezes que não tem como, então tente ajudar ele já pré-preenchendo algumas coisas. Vamos voltar ao projeto. Nosso Android Manifest, só isso daqui foi adicionado, né, ao modelo padrão, ao que é criado como padrão no projeto, a permissão de internet. E aqui eu tenho duas classes, uma útil, né, que tem, na verdade, métodos que vão ser utilizados pela parte 1, por entidades da parte 1 e da parte 2, então eu já preferi colocar numa classe utilitária, que eu até mesmo deixei aqui no pacote de domínio do problema. E aí o JSON Request, eu não quis trabalhar com o retrofit dessa vez, por causa que, enfim, o retrofit seria, eu até falei no artigo, matar uma formiga com uma bazuca, né? Em nosso caso aqui não tem necessidade, porque a gente só quer fazer a busca dos dados
no caso de dados de endereço. Mas se você fosse continuar o formulário, né, inclusive enviando a imagem, eu fortemente recomendo que você utilize o retrofit, porque ele já ia fazer tudo para você. Você ia utilizar só uma entidade de conexão remota, e aí ele já ia fazer tanto a busca de endereço quanto o envio completo do formulário. Mas aqui, para aliviar a barra, a gente vai fazer o quê? A conexão, né, qual o RI que a gente vai informar, a gente vai obter os dados, vamos obter cada um dos registros, né, dos dados enviados, né, dos pacotes, e colocá-los como string, vai ser sempre, no caso, um JSON, e a gente vai retornar essa string JSON e depois a gente vai ter que criar as entidades que vão trabalhar com esse retorno aqui. É bem simples, né? E vai estar aí no artigo, no GitHub, para você estar baixando. E aqui a nossa classe, nossa primeira activity, que realmente vai trabalhar com lógica de negócio específica do nosso problema, nosso domínio do problema. Por enquanto ela só está iniciando aqui, a gente está pegando o nosso zip code, né, o nosso edit test, que vai receber esse dado aqui, é exatamente esse camarada aqui, ok? Vai receber o CEP, e aí o spinner, que a gente está iniciando com dados daqui, né, com exatamente esse array, ok? A gente vai ter que fazer uma lógica para poder comparar esse array com o dado que vai vir do via CEP também. Vamos voltar aqui. E aqui a gente está colocando um adapter, está utilizando um array adapter mesmo, né, para não precisar de criar o nosso adapter somente para isso. Então, bem simples. Aqui se a gente clicar, vai aparecer os estados. Ok? E aí a gente já pode começar com a nova codificação. Só vou fechar aqui e vou te mostrar uma coisa antes. Eu vou vir aqui no layout, activity sign up, e eu vou vir direto aqui. Tá vendo aqui tem zip code, exatamente aqui, ó, edit test, que é esse camarada aqui, ó. Olha que eu coloquei número, só pode entrar número e no máximo 8. Então isso ajuda bastante, é bom você fazer isso também nos seus formulários, ajuda bastante na validação, né? Porque a gente sabe que se os dados estiverem completos, vão ser 8 números, né? A gente não precisa de ficar quebrando a cabeça com validação, né? Não nesse ponto aqui, para ver se é número e se foi 8, porque realmente já foram 8 números. Ok, feito isso, a gente já pode começar a construir nosso código, que vai ser uma classe que vai ter que responder, no caso, ao retorno do ViaCep. Quando você trabalha com ViaCep, esse é o modelo aqui, uma das maneiras de trabalhar com ViaCep, e está aqui, ó, olha o retorno. Eu coloquei o CEP aqui de casa, e aí ele traz esses campos, todos são do tipo string. Você pode ver que tem aqui as aspas duplas, isso no JSON é string. E o que a gente vai ter que fazer é criar uma classe Pojo que vai ter que mapear, né, vai ser bem simples, porque a gente vai estar utilizando o JSON. A gente só vai criar a classe com getter e setters e os atributos, e aí depois o JSON vai fazer o trabalho pesado. Então vamos começar com essa parte. Então a gente vem aqui no nosso domain, vamos criar aqui uma classe que eu vou manter o termo em inglês, apesar dos atributos terem de ser em português, vou colocar address, ok? E aí vou voltar aqui no nosso teste, copiar esse camarada para me ajudar. Então, colocar os atributos, sempre private string CEP, por exemplo, logradouro, complemento, bairro, localidade e o F. São os que a gente vai estar utilizando, ok? Então, logradouro, que é rua, viela, enfim. Complemento, bairro, localidade aqui comigo sempre veio cidade, e aqui o F, né? A versão do Postmont é melhor para estado, mas a gente consegue trabalhar esse UF também, sem problemas. Feito isso, ainda não é um post, para ser um post tem que ter o getter, pelo menos os getter e setters desses camaradas aqui. Vem aqui em generate, getter e setter, seleciona todos. Show de bola. Nosso address está pronto, então vai ser tranquilo realizar o mapeamento utilizando o JSON. Agora o que a gente precisa, né, é uma entidade que vai ouvir, né, vai ser um listener da digitação nesse campo aqui. Okay? Então a gente vai vir aqui, eu vou criar, esse campo aqui é o zip code, né, que é equivalente a CEP em inglês. Então eu vou colocar pelo termo em inglês, vou vir aqui, Java Class, zip, code, listener, ok? E aí a gente tem que implementar, né, para a gente colocar esse listener lá no edit test, um camarada chamado test watcher, okay? E aí implementar os métodos obrigatórios, são esses três, e a gente vai precisar mesmo aqui na nossa lógica de negócio, esse daqui, ó,
Só esse camarada. Então, vou colocar aqui. Ok? E a gente precisa, então, vou verificar. Nosso objetivo vai ser sempre verificar se já tem 8 dígitos, ok? No nosso campo. E aí, com 8 dígitos, a gente consegue realizar uma chamada de uma entidade que a gente vai criar ainda, que é de verificação, e conseguir, no caso, o endereço e colocar no formulário, verificação do CEP. Então aqui eu já posso seguramente colocar string, zip code, recebe editable, toString. E verificar. Isso é igual a 8. Porque eu já sei que são 8 números. Então, até aqui, beleza. A gente vai ter que voltar aqui no SignApp e colocar esse listener nesse camarada aqui. Pega aqui, add, test, change, listener, e coloca uma instância dele. New zip code listener. Show de bola, a gente vai ter que fazer mais modificações, mas por enquanto é o suficiente. Vou parar por aqui, eu vou vir aqui, ó. Aqui é o nosso layout, né? Nosso Activity SignApp. Ao invés de eu te mostrar o XML que está disponível aqui no artigo e no GitHub, eu queria que você visse essa estrutura aqui, porque é exatamente a estrutura, né, que a gente tem naquele layout ali. Só que aqui eu coloquei em diagrama para ficar mais tranquilo de você entender o que está sendo feito, né? Então, tem desse aqui e eu vou deixar o do outro também, né, da parte 2, para facilitar o entendimento. Ok? Feito isso, a gente já tem o listener, já temos a classe de mapeamento, já temos o listener de digitação no nosso campo. O que falta agora é uma entidade de conexão. A gente já tem aí o nosso JSON request, mas ele não trabalha com thread secundária nem nada, ele só recebe a URI e devolve o resultado em uma string. Ok? Então a gente precisa de uma entidade que vai utilizar esse camarada aqui. Então no nosso caso a gente vai utilizar aí uma entidade que trabalha com o Sync Adapter, né? Então a gente vai vir aqui, domain, e como a gente vai estar requisitando o endereço, eu vou colocar address request, ok? E aí a gente vai só dar o extends a sync task, ok? E aí seguramente posso falar para você que o retorno vai ser, por enquanto, tudo void. O retorno, dados de entrada, esse tipo de coisa. A gente só precisa colocar agora os métodos obrigatórios. Na verdade é só um, mas a gente vai utilizar os 3 possíveis. Na verdade são 4 possíveis, a gente vai utilizar 3. O pre e o post também. Se você não conhece o Async Task, dá para você ter uma ideia de como utilizá-lo, só o que a gente vai fazer aqui. Mas aqui no artigo e aqui no blog eu tenho um artigo só desse camarada, do Async Task, aqui no artigo eu tenho um link dele, ok? Então, se você quiser dar uma olhada depois, você entra aí e vê o vídeo. Então, voltando aqui no nosso projeto, agora a gente tem que construir a lógica de negócio. Primeiro, quando a gente for realizar a requisição, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a gente vai realizar a requisição, a gente tem que travar os campos de endereço, ok? No caso aqui a gente tem que travar, por exemplo, esse e esse camarada também, né, que é um test view que vai responder com um button, né, vai responder a um clique, vai ter um ouvidor de clique para a gente chamar outra activity, que ainda não está implementado, então a gente tem que travar esse camarada também. E destravar quando houver alguma resposta, ok? A gente vai ter que trabalhar em cima disso. Então a primeira coisa que a gente fazer é vir aqui e iniciar a entidade que vai permitir o travamento daquelas views, né? No caso, a gente tem aqui o útil, que tem os campos que, na verdade, os métodos que permitem o travamento. Só que ele ainda não foi iniciado. Vamos trabalhar ele aqui e já veja que ele trabalha com varargs. Ó, né, aquela sintaxe do Java que permite a gente trabalhar com dados opcionais nos métodos. Então isso vai ajudar bastante. Então vamos iniciá-lo aqui. Então, a gente vai criar a instância aqui. Já temos ela como variável de instância. New, útil. E aí ele está esperando como obrigatório o contexto que vai permitir acesso às visualizações, né, às views, perdão. E aí, no caso, o ID, né, das views. Vamos colocar aqui RID, o CEP, né, que é ET zip code, depois a rua, que é street, e assim a gente vai preenchendo. Vamos só
confirmar aqui é rua, complemento, número, bairro, cidade, estado. Aqui, complemento, bairro, cidade e estado. O estado é spinner. Então temos aqui todos os campos, ainda falta número, ok? E eu também não coloquei esse botão aqui, né? Então vamos colocar aqui o número, não tem problema a ordem que vai aparecer aqui. É ter number. E aí o botão, né, no caso que é um teste view, que é TV zip code search. Ok? Então, show de bola. Agora a gente tem que permitir o acesso a esse último, que é uma variável de distância dentro de SigNAppActivity, aqui dentro de address request. Mais precisamente dentro desse camarada e dentro desse. Então a gente vai criar aqui uma referência fraca, private, weak reference, e aqui obviamente SigNAppActivity, eu vou colocar só como activity. Vamos colocar um construtor, ok? Public. E essa referência fraca, você vai entender agora, SigNAppActivity, activity, aqui new, weak reference, e obviamente nossa activity aqui dentro. Essa parte não é necessária. Isso daqui é porque essa entidade ela tem um ciclo de vida diferente do ciclo de vida da nossa activity. Como assim diferente? Quando ela trabalhar com a thread secundária, por exemplo, o usuário rotacionou o device, criou uma outra tela, né, criou uma nova, no caso, uma nova activity, uma SigNapp, a gente perdeu acesso a outra. Né? Então o que está acontecendo é que com essa referência aqui, enquanto a thread está rodando, né, a referência é fraca e o coletor de lixo, o garbage collector, vai poder pegar toda aquela activity, né, a SigNapp antiga, e todas as entidades referenciadas por ela e tirar da memória, né, diminuindo aí as chances de a gente ter um out of memory exception, porque a referência é fraca. É muito importante você fazer isso, ok? Se você não fizer, quando você trabalha com classe interna, por exemplo, que tem trabalho com um ciclo de vida diferente do ciclo de vida da activity, e a classe interna activity, você coloca ela como estática, né, para você não ter uma referência implícita a ela, e se você for precisar da referência, trabalha com uma referência fraca, ok? No desenvolvimento mobile isso é muito importante por causa do recurso, do limite de recurso que a gente tem. Então, feito isso, a gente tem que agora criar um método aqui que vai permitir o acesso ao método desse camarada aqui. Então, eu vou criar aqui, colocar um public void e vamos vir aqui em útil e vamos colocar o mesmo nome, lock fields. Coloca exatamente o mesmo nome e pego o útil e ele está esperando só o boolean, ok? Vou colocar aqui is to lock e a gente consegue acessar esse camarada agora aqui no nosso address request. Aqui é para travar, né, que é antes da requisição, e aqui é para destravar. Então vamos travar aqui activity get lock fields, vou colocar true. Alguns recomendam que você faça isso daqui, ó, verifique se a entidade ainda existe. No caso, a activity, se ela não foi destruída. Você vem aqui, ó, e faz isso. Diferente de null. Ok? Talvez a referência ainda existe. Então, show de bola. A gente faz o mesmo aqui no onPost. Eu vou tirar a requisição da versão da classe Pi. Okay? Não tive problema com isso nos meus testes. E aqui a mesma coisa, aqui é false, para destravar. Ok? Então, essa parte a princípio está ok. Vamos só, esse camarada aqui a gente provavelmente não vai estar precisando mais, vou fechar. Esse daqui também não. E nem esse. Então, feito isso, o que está faltando agora é o código de requisição, né? E a gente vai criar aqui, para deixar esse código muito similar ao que vai ser a outra activity, e, enfim, deixar para posteriores aí, refatorações, vamos criar aqui um método que vai retornar o URL, né, com o nosso zip code.
Então a gente vai vir aqui, public, vou colocar aqui string get URI request URI zip code. Ok? A gente volta aqui e aqui está a URI. Volta ao projeto. Vamos colocar aqui string out. Ok? E aqui nessa parte a gente pega os dados daqui. Get test. Show de bola. E agora é só retornar o nosso aux. Não está com uma linha imensa. Acho que é melhor até fazer isso aqui direto. Vou copiar aqui. E aí a gente pode voltar aqui. Por enquanto vamos continuar com o retorno nulo. E colocar aqui o acesso ao nosso JSON request. JSON request. E aí, nosso request. Activity. Get. URI zip code. E aí ele vai pedir para a gente colocar aí o try catch. Show de bola. E agora o retorno aqui vai ser uma string. JSON. String. A gente precisa trabalhar com ele no nosso JSON, que vai ser também bem simples. E aí a gente vai ter um retorno de um objeto, no caso um objeto do tipo address, ok? Que a gente vai ter que passar para a nossa SigNapp Activity. Então, vamos já mudar aqui a assinatura do nosso async task, que aqui vai ser o retorno, ele vem daqui, né? No caso é o retorno do nosso doing background e a entrada do nosso onPostExecute. Então a gente volta aqui, altera aqui e aqui. Ok? Vamos passar aqui esse dado. E depois dessa verificação, a gente pode seguramente fazer essa outra verificação, para a gente não ter nenhum problema com o pointer exception, se esse camarada é diferente de nulo. Ok? Show de bola, mas ainda falta criar o objeto aqui pelo JSON. Então, vamos só recapitular aqui, está tudo feito como a gente precisa, está, né? Então vamos voltar aqui e colocar o JSON. Então a gente vem aqui, JSON, new JSON, e aí a gente retorna, ok? JSON, from JSON, coloca a string JSON aqui, e aí sim a classe que vai ser mapeada, a classe Pojo, ok? E agora a gente vai ter aqui o objeto ou vazio ou preenchido, e a gente tem que colocar os dados lá nos nossos edit test aqui. Então a gente vai fazer um mapeamento aqui agora, né? Como é uma coisa exclusiva, específica, pode fazer um mapeamento aqui mesmo, não precisa de colocar numa classe utilitária. Vou colocar aqui public void set views, ok? Set data views, e aí address. A gente vai ter que ter alguma maneira agora de colocar os dados sem precisar de ficar toda hora colocando o acesso com aqui private void set field. Eu vou colocar aqui que vai entrar o ID, ok? Do campo, e depois o dado, que a gente sabe que sempre é string. Então, vou colocar data mesmo. A gente vai ter que acessar aqui, sempre vai ser um edit test, a gente vai ter que criar um específico para o spinner depois. Então vamos criar aqui o acesso ao edit test, find view by ID, coloco o ID, e aí set test data. Ok?
ok? Show de bola, agora a gente vem aqui e faz isso. Ok? Primeiro ID aqui é o da rua. E aí o nosso address vai ter que pegar o street. Get logador. Logo depois a gente tem um complemento. Complemento. E aí o bairro. Ok? Cidade. Que aqui é a localidade. O número ele não retorna. E o estado ele retorna. Né? Só que aqui, para o spinner, set spinner, vai ser diferente. A gente tem o ID, a gente tem a data, o dado, a gente vai ter também o array ID. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter uma string, que vai ser, no nosso caso, os status, vou colocar itens. E aí, get resource, get string array. Aqui no nosso caso, o array é o array de status, né? Que é exatamente esse camarada aqui. A gente vai ter que percorrer ele. Então a gente pode vir seguramente aqui colocar um for, verificar, colocar int, não, string, ok? String, item, itens, ok? E aí sim, a gente vai ter que verificar esse item aqui com M. Aqui o retorno, vamos voltar aqui ao VSAP, é só a sigla. E aqui no nosso caso, a gente tem que a sigla está no final, entre parênteses. Então a gente vai utilizar aqui um end with item, end with, e aqui a gente coloca os parênteses. E logo depois o nosso data, que vai ter exatamente a sigla. Se der ok aqui, a gente vai ter que atualizar o spinner. Vou colocar aqui spinner. E aí aqui vai ser set selection. Coloca a posição, que é no caso aqui o i, e aí a mudança, ó, não vai dar pra gente ir assim. Tem que ser por i mesmo, precisa da posição. Vou colocar aqui int i recebe 0 i menor que o nosso itens length i mais mais, ok? Então, mudança rápida. Já tem que vir aqui e colocar o itens na posição i. E aí, certo, a gente não precisa mais de continuar no loop, dá um break. Corrige aqui essa quebra de linha. E aí, seguramente, a gente coloca esse camarada aqui. O ID R, ID SP estado. Do array, esse camarada vai entrar aqui, perdão, acabei colocando errado ali. Vai ficar um pouco mais genérico. E aí o dado é exatamente o que está em address. Get o F. Feito isso, a gente tem que vir aqui em address request e colocar aqui dentro, né, esse acesso. Activity, get, e aí nossos set data views passando nosso address. Ok? Então, aparentemente aqui está ok. Só tem uma coisa, a gente tem um listener vinculado aqui, né? Vinculado ao nosso zip code. E aqui no listener,
a gente precisa de fazer essa invocação ao nosso address request. Nosso address request precisa de um contexto, né, no caso da activity, entrando no construtor dele. Então a gente vai ter que vir aqui fazer uma modificação colocando também um construtor aqui. Okay? E aí aqui vai ser private activity. Vou colocar contest, só para a assinatura ficar menor ali no construtor. Public, ok? E aí a gente coloca o contest entrando aqui. Aqui a gente não precisa de trabalhar com o wiki reference, porque o ciclo de vida dessa entidade aqui é exatamente o mesmo da activity. Então aqui dentro a gente não vai estar criando outra thread. Agora lá no nosso address request sim. Então não tem problema quanto a isso aqui. Opa, contexto, recebe, contexto. E aqui, feito isso, a gente vem aqui e dá um new address request, coloca o contexto, obviamente, aqui com o cast. Você poderia colocar diretamente a Signap Activity entrando, ok? Não tem problema quanto a isso. E a gente dá o execute, okay? Que vai fazer a requisição para a gente. Vamos só voltar aqui e corrigir o que vai dar erro. Ele está esperando o contexto, a activity entrando aqui. Show de bola. Feito isso, esse camarada aqui vai permitir a invocação desse camarada aqui. Então a gente já pode testar para ver se vai rodar no lugar, né, desse aqui que não está funcional ainda. Salvar e vamos testar. Antes de executar, vamos fazer só uma pequena correção, que quando não tiver dados válidos, todos os campos da nossa aplicação, que eu acabei fechando, vão ser esvaziados. Mas com o Spinner isso não vai acontecer. Então, de garantia, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chegar aqui, ok? Vamos acessar esse camarada. Aqui não vai ser um break, vai ser um return, para ele parar o processamento. Se ele chegou aqui, quer dizer que não achou ninguém, coloca 0. Ok? Então, show de bola, vamos executar. Tá lá, vou clicar aqui. Vamos vir no CEP, vou colocar o daqui de casa. E funcionou, sem problema nenhum. Um próximo aqui de casa, funcionou também. Ainda não tem complemento nem retornado. Alguns dados podem não ser retornados. Vou colocar aqui um inválido. E tá lá, ele realmente limpa tudo. E vou colocar um bem famoso que é o do submarino. Que aqui é 1, aqui é 902. Tá aí, né? O complemento acaba sendo um número no caso deles. Então tá funcionando nossa próxima parte, né? A parte 2, que eu acho que vai ter até ser a parte mais importante aqui, que é a de busca do CEP. Às vezes o cara sabe o endereço, mas não sabe fazer a mínima ideia do CEP. Então ele vai poder lá colocar um endereço, no caso vai ser rua, cidade e estado, e aí vai aparecer uma série, né? Uma lista de CEPs, com aí no caso a rua, a cidade e o CEP, obviamente, para o camarada definir se é o complemento também, se é o que ele precisa, ok? Se ele consegue reconhecer. Então a gente vai ficando por aqui com essa parte 1. Lembrando que para você receber o conteúdo em primeira mão, você vai ter que se inscrever aí, ok? O pessoal da lista de e-mail, eu libero o conteúdo primeiro para eles, para depois liberar para o restante. E aí você também vai receber a segunda parte do vídeo, ok? Então vou ficando por aqui, até o vídeo 2. Valeu!